meus alunos, boa tarde. Gostaria de conversar com vocês rapidamente, em poucos minutos que nós dispomos, a respeito da atividade que vocês estão fazendo nessa disciplina, gerenciamento de projetos educacionais. Eu tenho acompanhado os fóruns e já fiz também um chat a respeito desse assunto, mas muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas e eu gostaria de responder aqui, já gravando essa aula para vocês, a respeito da unidade número 2. Hoje recebi uma pergunta interessante e compartilhei com a turma toda. Espero que vocês tenham recebido a resposta pelo fórum, mas eu quero tirar pessoalmente ou aqui com vocês, gravando, a minha resposta à pergunta que foi feita. Muitos estão em dúvida sobre o que vai ser observado na escola, o que será perguntado, que tipo de pergunta fazer, como será abordado o nosso tema, o que é gerenciamento de projetos educacionais e como que isso acontece na escola. Então, já carreguei a minha resposta aqui para vocês na tela e gostaria de pedir vocês um pouco de compreensão e paciência para entender o que eu estou querendo. Então, vamos lá. Quando vocês forem à escola fazer a visita, primeira coisa, para deixar vocês bem seguros, peguem a atividade que eu pedi, imprimam essa atividade e levem à escola. Porque alguém me perguntou, professora, a escola tem que ficar sabendo que a gente está fazendo um projeto? Eu tenho certeza que sim. Por quê? Porque vocês farão uma entrevista com a coordenação ou com a supervisão pedagógica. E essas pessoas vão querer saber o motivo de vocês estarem lá na escola. Então, vocês vão esclarecer que é uma atividade acadêmica do curso de pedagogia e que foi solicitada pela professora Isabel Cristina e que vocês estão aprendendo a elaborar um projeto educacional. Elaborar significa escrever dentro do que é solicitado, dentro de uma estrutura que um projeto educacional deve ter. Vocês têm um material de referência e esse material de referência é, de fato, a nossa referência para escrever esse projeto. Bom, como eu não quero e não gostaria que vocês fossem no livro e copiassem o projeto, a nossa estratégia para que vocês possam aprender de fato é lá no campo, é indo numa escola e fazer um diagnóstico do que precisa ser resolvido, do que precisa ser solucionado. Aí uma aluna me perguntou, mas é qualquer tipo de problema? É um problema administrativo? É um problema da sala de aula? É um problema na estrutura da escola? Que tipo de problema? Aí a minha resposta e a minha resposta será: o tipo de problema vai surgir da conversa que vocês tiverem com a supervisora pedagógica, que vocês tiverem com a coordenação pedagógica. Porque a gente já sabe, de fato, que toda escola tem problema. As escolas são boas, as escolas são ótimas, mas tem problema? Tem. Sabe por quê? Onde tem o ser humano, tem problema. Então a gente vai com a cabeça aberta para quê? Para encontrar coisa boa, coisas muito boas e aspectos e pontos que precisam obrigatoriamente de ser resolvidos, tá ok? Como é que a gente vai solucionar o problema identificado? Primeiro, por meio da conversa. Aí eu pedi que os grupos se formassem e que durante essa visita, uma parte do grupo já começa a observar, outra parte do grupo vai anotando, outra parte do grupo fica só de butuca, entendeu? Por quê? Porque a entrevista, ela complementa a observação, e a observação junta com a entrevista. Porque muitas vezes
entrevistado fala uma coisa, mas o corpo dele está mostrando outra. Ele fala alguma coisa, mas o olhar dele está falando outra coisa. Ele fala uma coisa e quando você vai olhar no PPP, a coisa não bate. Fala assim, lá no PPP está escrito, a gestão da escola ela é democrática. Só que você chega lá num dia, você pega a diretora gritando com o professor, a diretora dando uma resposta mal criada no professor, ou tratando mal uma criança, muito nervosa. Aí a gente começa a entender o estilo de gestão daquela direção, ou daquela supervisão, ou daquele coordenador. Vocês estão entendendo de onde saem os problemas que a gente vai tentar solucionar por meio do projeto? É nessa conversa. Então, a minha sugestão para vocês é que, de fato, imprimam a atividade e levem para a escola. Por quê? Porque vocês terão como argumentar com a coordenação de que é um trabalho acadêmico e que vocês precisam da ajuda dessa pessoa, dessa coordenação, dessa supervisão para a realização dessa atividade. Bom, depois disso vocês vão começar a conversa. E aí muitas pessoas têm me perguntado, mas o que eu vou conversar? O que eu vou perguntar? O que eu vou observar? Você vai, para começo de tudo, saber da direção, da supervisão ou da coordenação quais são os pontos fortes daquela escola. Por que os pais, as mães, a família optam por matricular aquela criança naquela escola? Aí a pessoa vai falar, nossa escola, localizada numa região muito bacana, aqui os professores formados, nós gostamos muito de educar, eu amo a minha profissão, e vocês vão captando o que a pessoa vai falando. Aí chega lá num ponto que vai chegar vocês vão perguntar, mas quais são os pontos mais frágeis ou os pontos que essa escola precisa melhorar? Aí a pessoa vai falar, bom, precisa melhorar no atendimento às famílias, precisa melhorar na recepção dos alunos, precisa melhorar na merenda, precisa melhorar na rampa de acesso para portadores com necessidades, com deficiência, precisa melhorar na questão do PPP, que a gente não tem PPP aqui. Aí, vejam que a própria conversa já vai dando rumo para vocês para entender aquela escola, para entender a situação dela, para entender onde ela está situada, por que ela está situada ali naquele lugar e não em outro. Tá vendo? Aqui a gente já tem o marco situacional, o marco referencial da nossa escola. Então nasce daí, gente. Os problemas nascem da conversa, daquilo que você já quer ou já tem em mente que você precisa saber para solucionar, tá ok? Não nasce do nada, mas nasce de uma reflexão muito apurada sobre a realidade da escola. Então, eu continuo aqui. O objetivo da nossa atividade é fazer um diagnóstico de um problema que a escola apresenta em qualquer área, seja no setor administrativo ou da gestão da sala de aula, ou no relacionamento com o aluno, aluno-professor, aluno com aluno, direção com professor. Vocês é que vão sinalizar para mim o problema que vocês vão resolver. O importante é que vocês elaborem um pequeno projeto como proposta para a resolução do problema identificado. Aí uma colega me perguntou, Cris, mas nós vamos fazer um projeto? Que projeto que é esse? Aí eu detalhei para ela aí. Gente, o projeto nada mais é do que uma proposta de abordagem para a solução do problema que você identificou. Na nossa apostila, no nosso material de referência, o projeto ele está estruturado em 3 grandes blocos. O primeiro é o marco referencial,
o segundo é o diagnóstico e o terceiro é a programação. Vejam que eu detalhei aqui o que é o marco referencial. Ele é o momento que vocês vão falar a respeito da escola, dos desafios, da missão, da visão, dos objetivos. Onde é que eu posso encontrar isso tudo, Cris? Vocês podem encontrar tudo isso lá no PPP. Então, peçam para a supervisão, ô supervisora, pega o nome da pessoa, tá, gente? Ô supervisora, dona Maria, por exemplo, a gente pode ver o PPP? Dá uma folheada no PPP para ver o que é que essa escola já tem de escrito a respeito dos desafios, da visão, da missão, dos objetivos. Gente, o PPP é a vida da escola. Então, se a escola tem o PPP pronto, você vai ver ali a vida dela. Ali ela vai contar a história dela, a filosofia da escola, qual é a crença que ela tem a respeito de educação, a respeito de aprendizagem, o que é a respeito do aluno, o que é o aprender, o que é a infância, o que é brincar, tá vendo? Se vocês fizerem essa observação numa escola de educação infantil, o PPP tem que contemplar tudo isso. Então vejam que aqui no marco referencial é o momento que vocês falarão a respeito da escola. Ponto forte, os desafios, aqueles pontos que precisam ser melhorados. Aqui é o lugar. O outro bloco é o diagnóstico. Aí, quando vocês conversarem com essa pessoa e perguntar para ela assim, quais são os desafios, os maiores desafios dessa escola? Essa pessoa, com certeza, vai listar para vocês uma série de problemas que precisam ser levantados, que precisam ser identificados, ou já foram identificados e precisam ser resolvidos. Aqui é que vocês vão apanhar. Fazer o diagnóstico, olha, com base no que vocês sentiram e viram da escola e dos desafios por ela enfrentado, os desafios que ela enfrenta, identifiquem no meio desses problemas todos que foram levantados e que vocês viram, vocês sentiram, apenas um que vocês gostariam que fosse resolvido. Ou vocês darão sugestões para que esse problema seja resolvido. Geralmente a gente pega aquele problema que é mais grave, ou aquele problema que está mais urgente, ou aquele problema que precisa de uma solução mais rápida. Bom, esse foi o segundo bloco. O terceiro bloco é a programação, ou plano de ação. Isso aqui, gente, nada mais é do que você, de posse lá do marco referencial, depois do diagnóstico, falar, bom, nós identificamos um problema lá na escola X. Esse problema, suponhamos, é a evasão de aluno. Então, a gente quer dar soluções, ou a curto, ou a médio, ou a longo prazo, a gente quer propor soluções para a evasão de aluno. E aí sim, a gente vai propor um plano de ação. Esse plano de ação, ele é a operacionalização do problema que você vai resolver. É como é que vocês vão resolver esse problema. As atividades, o tempo, os passos que vocês vão seguir. Tá vendo? Isso tudo está aqui, no plano de ação. Vocês vão fazer seminário? Vocês estão propondo seminário? Encontro com o professor? Um filme? Um vídeo? Fazer um documentário? Fazer um debate? Uma roda aberta? Uma roda de conversa? O que é que vocês estão propondo para resolver a curto, ou a médio, ou a longo prazo, a questão da evasão naquela escola específica? Vejam que é um problema que eu identifiquei. Então, aqui para baixo, eu já dei um exemplo. Um exemplo que eu já passei por ele e que eu gostaria de compartilhar com vocês.
eu visitei certa vez uma escola na região da Pampulha, que a escola foi considerada pela prefeitura como um foco muito grave de proliferação e disseminação da dengue. Aí eu levei uma parte de alunos meus para visitar essa escola. Quando nós chegamos lá, a gente identificou realmente que a escola, dentro da escola, era um lugar, assim, o mosquito da dengue nadava de braçada lá. Por quê? A escola estava muito suja, atrás da escola tinha um quintal, tinha um lote vago, cheio de pneus, com balde, com garrafa PET. As plantas que tinham lá também, quando a chuva vinha, ficava aquele tanto de água dentro das plantas assim, e aquilo, a gente olhou, tinha aquele monte de bichinho da dengue, né? Então a gente foi lá nessa escola e olhou o arredor da escola, nós olhamos dentro da escola e a gente chegou à conclusão de que realmente a escola precisava de uma intervenção assim, rápida. Para quê? Para eliminar com muita rapidez, em caráter de urgência, urgentíssima, os focos do mosquito da dengue. Então nós propusemos, diante desse cenário, e aí a gente fez uma parte toda teórica no projeto, falando da dengue, como que a dengue era transmitida, por que ela aparece mais no calor e não no inverno, quem são as pessoas que mais são picadas pelo mosquito da dengue. A gente aprendeu também que o mosquito da dengue, ele gosta muito de andar durante o dia, e ele gosta de picar a perna da pessoa do joelho para baixo. Isso tudo a gente aprendeu. Então a gente fez um referencial teórico para falar da dengue, e a gente falou também de como essa escola, naquela região, estava seriamente comprometida pelos focos que a gente identificou lá do mosquito da dengue. Então o diagnóstico foi: a gente identificou a epidemia de dengue, a gente identificou falta de campanha de prevenção da dengue, a desinformação da população, a dengue dentro da escola, a baixa frequência dos alunos, porque naquele momento que a gente foi, muitos alunos estavam doentes por conta da dengue. Então, a frequência estava muito baixa e foi realmente um período de muita chuva e de muito calor. Consequentemente, quando esses meninos voltaram para a escola, eles tiveram um baixo desempenho devido à baixa frequência deles por conta da dengue. E a gente sabe também, depois que a gente leu a teoria, que a dengue tem um ciclo que a pessoa passa por ele. Então não adianta a gente querer tomar remédio, não adianta querer ir para a escola, porque o corpo fica muito ruim, a gente fica seriamente debilitado, a dor é da cintura para baixo. Então isso tudo a gente colocou lá no referencial teórico a respeito da doença da dengue. E a gente viu que esses alunos estavam seriamente comprometidos quando eles voltaram para a escola. Por quê? Porque eles tinham que cumprir um ciclo, o ciclo da dengue. Então eles não iam à escola porque o corpo ficava muito ruim. Com base nesse exemplo, a gente escolheu um exemplo, um foco para atacar por meio do projeto. A gente escolheu fazer um mutirão de limpeza dentro da escola e nos arredores da escola. Para quê? Para eliminar os focos, extinguir, destruir os focos da dengue dentro da escola e nos arredores da escola. Bom, a gente decidiu isso. Daí a gente montou um projeto muito simples, falando
Como é que isso seria feito? Isso aqui já é o passo número 3, que é a operacionalização. Data, dia, local, hora, quem estará envolvido nessa ação, que hora que começa, que hora que termina, vai ter comida para quem vai trabalhar fazendo a limpeza da escola? Tem comida? Sim ou não? A comida para todo mundo? Para onde que vai ser levado o lixo que vai ser retirado da escola? Vai ser jogado lá no outro terreno? Ou a prefeitura vai ser comunicada antes para levar o caminhão? Ou vai ter uma carroça, vai ter um carro para pegar esse lixo todo e levar? A gente vai chamar a comunidade toda para participar desse evento? A gente vai filmar? A gente vai tirar foto? A gente vai levar a Rede Globo? A gente vai levar o Alerta Cidade? Quem é que vai ficar responsável por registrar essa ação na escola? Vai ser num dia de atividade pedagógica ou vai ser num dia comum, normal? Vocês estão vendo? Aqui nesse passo, a gente vai colocar qual é o formato que a gente vai dar para essa ação. Então, tem que detalhar aqui, nem que seja muito sinteticamente, mas a gente tem que detalhar os passos da ação dentro desse problema que a gente identificou, que no caso, no exemplo que eu dei aqui, é o mutirão de limpeza dentro da escola e nos arredores da escola para atacar o problema que é destruir os focos da dengue. Então vejam bem que após esses 3 grandes passos, vocês podem ir lá na página 29 e pegar uma síntese dos passos principais para fechar o projeto. É o quando, o como, o porquê, se vai gastar dinheiro para fazer isso daqui, ou se vai ser de graça. Tá vendo? Isso aqui é muito bacana de ser feito, porque depois que a gente entende, a gente vê como é simples fazer um projeto educacional. Então não se esqueçam de que vocês devem observar, vocês devem escrever e vocês devem ter em mente o que vai ser perguntado e o que vai ser observado na escola. Coloquei aqui para vocês algumas dicas do que vai ser observado e do que vai ser perguntado. Tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês e sei que essa nossa videoaula, ela com caráter explicativo e de elucidar a vocês a respeito de algumas dúvidas, vai ser bastante aproveitado. Esse material que eu carreguei aqui foi uma conversa que eu tive com uma colega de vocês chamada Fernanda e que eu disponibilizei também para a turma toda. Espero ter ajudado vocês. Mais dúvidas, por gentileza, coloquem lá no fórum, tá ok? Meu abraço e até daqui uns dias. Tchau, tchau.